Queridos irmãos e irmãs, hoje é 10 de março de 2026 e mais um dia da nossa novena, 3 meses com São José. Iniciando esse momento no qual o Senhor mesmo nos convida a refletirmos um pouco sobre a sua palavra, sobre o testemunho de São José, vamos invocar sobre nós o Espírito Santo para que possamos acolher a palavra de Deus como sementes no nosso coração, na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E já na presença do Espírito Santo, vamos nos esvaziando dos pensamentos, daquilo que vem agora ao nosso encontro, que nos impede de ter a total atenção àquilo que o Senhor quer nos falar. E a palavra de Deus hoje vem pelo que nos diz o profeta Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade, a proclamar um ano de graças da parte do Senhor e de um dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os aflitos, a dar-lhes um diadema em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez do vestido de luto, cânticos de glória em lugar de desespero. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E São José vem também nos relatando. No amanhecer de um daqueles dias, Jesus nos acordou muito cedo e disse que precisaria viajar até o Jordão, pois tinha de se encontrar com João Batista, que pregava naquela região. E então ele foi. Em casa, Maria e eu nos demos conta de que a missão dele estava prestes a começar. E segundo nos contaram, o próprio Jesus fora batizado por João. Os relatos que ouvimos foram de que, a princípio, João se recusou a fazer o rito, mas por insistência de Jesus acabou cedendo. João dizia que Jesus era o Cordeiro de Deus, que o Messias havia chegado. Após o batismo, segundo nos disseram, o céu se abriu e o Espírito de Deus se manifestou, e do céu se ouviu uma voz que dizia: Tu és o meu Filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. Depois do batismo, Jesus se recolheu no deserto. Maria e eu sabíamos que esse momento chegaria. Pois bem, o tempo chegou. E ao final nós temos uma breve reflexão que nos faz dar um norte àquilo que vamos refletir hoje. Chega um momento do nosso viver em que tudo aquilo que era obscuro torna-se luz diante de nossos olhos. Feliz é aquele que sabe respeitar o tempo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus vem ao nosso encontro como um dos momentos primordiais do início da vida pública do Senhor no meio de nós. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Anunciar, curar, libertar, consolar, ungir com o óleo da alegria. Eis que o Messias se revela pela boa nova. Quem somos no meio da multidão? Somos os incrédulos ou somos os crentes? Nossos olhos e ouvidos são portas de entrada para a ação de Deus. Essa passagem foi anunciada séculos antes da vinda de Jesus e é um marco no início da vida pública dele em meio a nós. Em sua terra foi rejeitado por muitos e no meio deles pouco pôde fazer por falta da fé. Mas por meio do relato de José podemos experimentar também a presença dele,
pois Maria e ele creram desde o início. E ele, se fazendo homem em meio a nós, nos dá sinal de que o que aqueles que creram, sem ter visto, fizeram o que era necessário para alcançar a graça. O sacramento do batismo desde sempre evidencia a presença dele em nós. Pelo batismo, seu Espírito vem ao nosso encontro e nos tornamos seus. E o que ouviram é verdade, e nessa verdade o tempo chegou. E esse tempo se renova no momento de reconciliação que vivemos. Buscai primeiro o reino de Deus. Deixe-se ser tocado pelo batismo do Espírito e busque a reconciliação. Ele está de braços abertos para te receber. Mesmo que se sinta indigno ou que não tenha mérito para isso, Jesus é cura, é libertação, é restauração, é renovação. É a boa nova que vem ao nosso encontro em todos os momentos da nossa vida quando nos deixamos ser amados por Ele. Maria e José tiveram o seu momento de angústia porque sabiam que este momento da vida pública de Jesus ia chegar, mas ao mesmo tempo era um tempo de alegria, de festejar, porque sabiam que a salvação estava no mundo e que muitos iriam ser salvos por Ele, muitos iam ser curados, libertados, muitos iriam experimentar a graça da presença dEle, como eles conviveram com Jesus todo esse tempo. E Jesus, pelo batismo de João Batista, não que ele tenha sido batizado, pois ele já era o próprio Espírito. Ele nos traz a importância de reconhecermos a tradição do batismo como salvação, como porta de salvação, como um caminho iniciado na graça da sua presença para podermos alcançar cada vez mais a graça de alcançar Ele no final dos nossos dias. Nos liberta do pecado original, nos traz a salvação, da qual nós vamos experimentar e compreender no final dos nossos dias. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a Igreja nos proporciona esse tempo no qual nós podemos renovar em nós a presença de Deus, quando tocados do coração pelo seu amor, buscamos a reconciliação com Ele. E que graça temos através do sacramento da confissão, de podermos nos colocar diante dele, nos esvaziarmos de nós mesmos, renunciar a nós mesmos, das nossas paixões, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que é o mundano em nós e que muitas vezes nos afasta dele, e podemos nos preencher das suas virtudes. Sim, deixe-se ser amado, deixe-se ser renovado no batismo. Vamos buscar essa reconciliação na qual Ele nos convida, nesse tempo em qual estamos vivendo na própria igreja, a igreja dele. É a frase que lemos ao final. Chega um momento de nosso viver em que tudo aquilo que era obscuro torna-se luz diante de nossos olhos. Não porque os nossos olhos fizeram algo, mas porque a própria luz do mundo, Jesus, vem e ilumina nossa história diante de nós. Feliz é aquele que sabe respeitar o tempo de Deus. Busquemos essa graça de respeitar o tempo de Deus. Como podemos fazer isso hoje, num tempo no qual nos exigem tantas coisas ao mesmo tempo? Pedir a cura da ansiedade. Como estamos ansiosos, precisamos de coisas para ontem, de respostas para ontem. Queremos imediatamente aquilo que Ele tem um tempo todo para construir na nossa vida, na nossa história. Cura-nos, Jesus, da ansiedade. Liberta o seu povo da ansiedade. Ilumina um caminho no qual o Senhor nos coloca para caminharmos contigo, com sua mãe nos conduzindo, para sermos curados dessa ansiedade, Senhor. Assim como José, Maria, esperar o seu tempo até iniciar o seu caminhar no meio de nós, para que a salvação viesse ao nosso encontro, assim nós também queremos vivenciar o seu tempo. Na viagem, precisamos olhar a paisagem, olhar o que Ele tem nos mostrado da sua criação em volta de nós. Ficamos cegos, olhamos somente numa reta, esperando o resultado de uma coisa que Ele está fazendo, que Ele está providenciando, aguardando uma coisa que nós nem sabemos se vamos ter. Sim, Senhor, cura-nos dessa ansiedade que o mundo tem causado em nós. Apacenta o nosso coração,
O Senhor veio para trazer consolo, para iluminar o seu povo. O Senhor veio para nos trazer cura, libertação. E nós cremos que o Senhor caminha conosco. O Senhor caminha conosco, nos curando das nossas misérias, das nossas cadeias, das nossas prisões. Liberta-nos, Senhor. Dai-nos a graça da paciência, virtude da paciência. Inunda-nos com as suas virtudes, num batismo que se renova no nosso aproximar do seu amor. Que Maria, sua mãe, nos conduza cada vez mais, como mãe que cuida dos seus filhos, a reunir-nos em Ti, Senhor. Apacenta o nosso coração. Dai-nos a graça de esperarmos o seu tempo. Que nós possamos caminhar juntos cada vez mais na sua presença. Amém. Façamos agora, unidos, a oração a São José por nossas famílias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundasse o seio virginal de Maria e escolhesse São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio e que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família e os coloco no coração casto de São José para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora da nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo São José. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que nós tenhamos um tempo na graça de Deus, que Ele fique conosco em todos esses momentos e nos dê a paz e a virtude da paciência a experimentarmos e esperarmos seu tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Continue acompanhando essa novena junto conosco. Curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário ou pedido de oração e não esquece de compartilhar esse vídeo com algum amigo e familiar. Até amanhã!